A doença periodontal ocorre na maioria das vezes em pacientes que possuem a saúde bucal não tratada, ou seja, quando não há um controle preventivo sobre a microbiota bucal, permitindo assim a entrada de agentes patogênicos, dando início à patologia. A doença periodontal é causada por bactérias gram-negativas que desenvolvem um estado infeccioso crônico, considerado o segundo maior fator causal patológico dentário na população, acometendo os tecidos de suporte, como a gengiva, e os tecidos de sustentação, como o ligamento periodontal, o osso alveolar e o cemento radicular. Essa patologia ela é considerada como uma doença instalada em sítios específicos, com evolução contínua e que tem períodos acentuados e de recidiva, ocasionando devido à resposta imune e inflamatória de toxinas que são liberadas pelas bactérias presentes. Por isso é necessário o conhecimento das doenças periodontal como fator causal de alterações sistêmicas, para uma nova abordagem para uma terapia preventiva. A medicina periodontal, ao longo de vários estudos, demonstrou que várias doenças sistêmicas podem interferir no progresso da doença periodontal. O envolvimento das condições orais de um indivíduo com a infecção periodontal pode se tornar um fator ou incentivo para gerar complicações sistêmicas como a doença respiratória. Os processos iniciais de inflamação presentes, como vermelhidão, edema e entre outros, eles podem gerar a liberação de produtos biologicamente ativos, tanto na doença periodontal como na doença respiratória, porque eles possuem a presença de micro-organismos anaeróbicos gram-negativos. Então, na cavidade bucal, por si próprio, ela tem um reservatório de bactérias respiratórias que podem ser aspiradas e ocasionar uma alteração na doença respiratória. Por isso, o paciente ele tem que ter a saúde bucal eficiente através da odontologia preventiva, para assim prevenir que há uma alteração da doença periodontal com a doença respiratória. Em um estudo feito na Universidade Paulista sobre a associação entre periodontite e doença pulmonar, mostrou que, baseado nos resultados obtidos, pode-se concluir que a doença periodontal não apresentou associação significativa com a doença pulmonar, tanto na gravidade quanto na extensão, em uma amostra de 140 pacientes. Já na dissertação apresentada ao Centro de Pós-Graduação CPO São Leopoldo, foi visto que, de acordo com o que se propôs realizar e após a análise dos resultados apresentados, conclui-se uma associação entre doença periodontal, periodonte grave e doença pulmonar, a partir do que se sugere a avaliação e tratamento periodontal no protocolo de cuidados médicos em pacientes portadores de doenças pulmonares, principalmente em idosos debilitados que necessitam de atendimentos especiais. As pessoas com periodontite grave têm 6,59 vezes mais chance de terem doença pulmonar do que pessoas sem periodontite. A frequência da periodontite grave generalizada no grupo caso, 50%, apresentou certa afinidade com a doença pulmonar, quando avaliada na ótica de extensão e gravidade. A perda de inserção, quando comparada entre os grupos de estudo, foi maior no grupo caso, demonstrando resultado significativo. Na literatura médica, a doença pulmonar obstrutiva crônica é definida como uma doença caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação de fluxo do ar nos pulmões, causados por significativa exposição a gases nocivos e principalmente a exposição ao cigarro. Em se tratando da doença periodontal em relação à DPLC, acredita-se que altas concentrações de bactérias encontradas na saliva podem ser observadas nos pulmões dos pacientes que têm
doença pulmonar obstrutiva crônica, proveniente da aspiração do conteúdo para a orofaringe. Alguns estudos também apresentam resultados conclusivos de que o estado periodontal, medido pela perda óssea alveolar, está associado a um risco maior de desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica. Porém, tem se discutido muito que a melhora de higiene bucal e um efetivo cuidado periodontal podem sim reduzir o número de bactérias patogênicas bucais, prevenindo assim a instalação de sérias infecções respiratórias em pacientes suscetíveis. Observando o papel do tabagismo na associação entre doença periodontal e DPOC, sabe-se que ele é um cofator na inter-relação entre a doença periodontal e a doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo o cigarro importante na etiologia de ambas as doenças e, consequentemente, contribuinte da doença periodontal e tabagismo na etiologia da DPOC. Cada vez mais estudos comprovam que as bactérias que se encontram na cavidade bucal podem influenciar o desenvolvimento de doenças sistêmicas de 4 formas: por via processo de bacteremia, que isso é quando cai na corrente sanguínea; por via de provocação de uma resposta autoimune; por via de disseminação sistêmica da produção de mediadores inflamatórios; e por ingestão ou via aspiração de conteúdos bucais. Existe a possibilidade das bactérias da cavidade bucal e da inflamação por elas provocadas influenciarem no início e também na progressão dessas doenças. Um exemplo é o que chamamos de pneumonia por aspiração, quando ocorre uma complicação da aspiração pulmonar, causando infecção respiratória grave por micro-organismos bucais. Como exemplo mais atual, temos os pacientes de Covid-19. O estado de saúde do paciente que contrair o Covid-19 pode se agravar se a higiene bucal não for realizada corretamente. A realização é importante porque pode evitar problemas pulmonares, que tem potencial para tornar a doença mais perigosa. Ainda, caso um familiar seja internado em ambiente hospitalar, deve-se lembrar de manter a rotina de higiene bucal para se prevenir a pneumonia por aspiração, mas também outras patologias relacionadas com a Alguns cientistas afirmam que os dentes podem servir como reservatório de bactérias, pois algumas delas estão presentes na placa bacteriana e podem ser liberadas nas secreções salivares e aspiradas pelo trato respiratório, podendo iniciar ou agravar doenças, como pneumonia, DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e pode alcançar até a corrente sanguínea e contaminar mucosas nasais ou sinusais. Uma variedade de bactérias presentes na boca tem sido cultivada a partir dos fluidos de pulmões infectados, e sua maioria pode ser considerada de grande influência para o desenvolvimento de doenças periodontais. Esses micro-organismos respiratórios que se estabelecem na placa dental normalmente são de difícil eliminação, mostrando assim uma estreita relação que eles possuem. Outro fator importante são os pacientes hospitalizados, que podem desenvolver essas doenças por causa do acúmulo de placa bacteriana, facilitando a interação das bactérias com o órgão em questão. Com isso, muitos pacientes da UTI que estão entubados tendem a ter pneumonia por aspiração. Por isso, a grande importância de um cirurgião dentista dentro do hospital.